Gitano, As Vidas do Cigano Rodrigo. Osmar Barbosa pelo Espírito Rodrigo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Após perder seu pai e seus melhores amigos ciganos em um massacre cruel, Rodrigo segue em uma jornada desafiadora orientada pelo seu mentor espiritual. Ele viaja para Alexandria e se encontra com o Conde Jorge, na Capadócia, onde perdas irreparáveis o esperam. Que caminhos deve seguir este cigano? Quais os desafios? As perdas? Será que conseguirá cumprir a missão determinada por seu mentor espiritual? E o amor verdadeiro será abalado por esses desafios? Quem será a cigana que o espera? Será seu destino? Você encontrará as respostas para essas e muitas outras perguntas no livro Gitano As Vidas do Cigano Rodrigo. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios para ajudar no crescimento e comenta bastante para que o YouTube continue divulgando o canal. Gostaria de ajudar o canal? Pix, fabriciogalvão479@gmail.com. Bom livro. Capítulo 1. A Viagem. Neveseir, ano 296. O sábio e experiente cigano de nome Rui coordenava a caravana de ciganos liderada e comandada por ele. Estavam seguindo em uma viagem de fuga da terrível epidemia de febre que assolou o centro-leste das terras turcas, então conhecida como região de Anatólia. Seu rosto trazia um bronzeado incrustado pelo sol incansável das décadas vividas em meio ao desértico cenário turco. As rugas profundas pareciam se confundir com as fendas abertas no solo árido. Eram como linhas que traziam escritas ali a sua história de vida. A cada sofrimento, um aprendizado. Cada perda, uma aula a mais na escola da vida. Cada dor, um passo na evolução. Cada lágrima, um caminho, uma descoberta. A cada gota de sangue cigano derramado, uma luta. Vamos, Rodrigo, temos que seguir rapidamente. Precisamos chegar à próxima parada antes do anoitecer, que já ameaça surgir no horizonte ao longe. Observe, meu filho. Sim, meu pai, vou galopar até o final da caravana para orientar o grupo que vem na retaguarda das fileiras. Senhores cavaleiros, conduzam os cavalos adelante, não podemos perder nem mais um minuto. Precisamos de força máxima. Estamos indo, senhor, estamos acompanhando. Vamos, vamos cavaleiros. Depois de retornar a galope vindo do agrupamento final da caravana, que segue ao final da grande fila composta por cavalos e carroças trazendo os mantimentos e as crianças e mulheres mais idosas, Rodrigo conversa com o pai enquanto cavalgam. Pai, em que cidade iremos descansar à noite? A ideia é descansarmos na província de Quirseir, meu filho. Dormiremos lá esta noite? Sim, filho, depois seguiremos firme até a terra dos cavalos, a região da Capadócia, próxima à Anatólia Central. Você se recorda que um dia prometi que lhe levaria à terra dos cavalos? Pois esse dia está próximo de chegar, meu filho querido. Sim, meu pai, recordo sim, como se fosse hoje. Então, chegaremos lá em alguns dias, isso no caso de não termos nenhum problema com os cavalos ou outros pormenores no caminho. Quanto tempo a gente vai ficar lá, pai? Estou muito ansioso para conhecer a Capadócia e seus cavalos magníficos. Ficaremos por um tempo, meu filho. É o que prevejo, mas já tivemos experiências na vida que nos mostraram duramente que tudo pode acontecer, não é mesmo? Não podemos prever os caminhos que a vida nos leva a seguir, há uma força superior que rege tudo. É verdade. Obrigado, meu pai, por me trazer nesta incrível jornada por essas terras repletas de aventura. Sinto-me muito feliz por fazer parte deste grupo de cavaleiros, e por ser seu filho. Ficarei o tempo que for necessário ao seu lado, seguindo suas orientações e buscando minha evolução junto a ti e junto do grupo. Meu querido filho Rodrigo, me enche de orgulho seu discernimento diante da vida. Tão jovem e tão maduro. Me reconforta saber que um dia passarei o comando da caravana para mãos firmes e conscientes de seu papel. Essas terras que estamos nos embrenhando são melhores em relação às que já cruzamos. Não há tanta possibilidade de doenças,
pois já perdemos boa parte de nossos homens, mas agora teremos uma jornada diferente. Será tudo diferente, pai. Há pouco tempo perdemos minha querida mãe na Armênia. Mas agora é diferente. Sim, Irro, sei que sentes muitas saudades dela. Sim, ainda sinto a falta de minha querida mãe. Mas como o Senhor mesmo diz, se quer um dia ser o líder de nosso grupo, tem que pensar como homem adulto e de fé. Apesar de minha pouca idade, muito tens me ensinado, o que me conforta e me dá forças para seguir em frente. Rodrigo, quando chegarmos a Capadócia irei lhe passar mais conhecimentos da magia cigana que corre aventureira em nossas veias. Você conhecerá ainda mais a força que temos no peito. Meu senhor, não vejo a hora de, juntos, ajudarmos nosso povo a viver em paz, sem perseguições, tirania ou enfermidades fatais. Sim, meu filho, somos nômades. Não temos prendimento nenhum às coisas materiais. Nosso caminho é uma trilha de luz em constante equilíbrio com as forças da natureza. É isso que venho lhe ensinando. Afinal, para que acumularmos coisas se temos as próximas vidas pela frente, nas quais podemos nos ajustar e melhorar ainda mais? Obrigado, meu pai. Já aprendi a encantar os cavalos e isso já faz de mim um grande cavaleiro entre os demais de nosso povo. Nasceste com esse dom e deveis cultivá-lo por toda a eternidade. Os animais se encantam naturalmente com vossa presença e isso é uma dádiva para poucos. Faz com que os outros te respeitem. É o que te diferencia dos demais. Sim, meu pai, serei sempre grato por teus ensinamentos. Vamos, filho, vamos em frente. A falange de ciganos liderada por Rui, pai de Rodrigo, escapou da Armênia enfrentando o desafio de viajar por estradas sinuosas e muito perigosas. Bandos de saqueadores e estupradores de mulheres e crianças vivem escondidos nas matas e nas cavernas espalhadas pelo caminho que os leva até a Capadócia. Rui, com toda sua experiência e firmeza, lidera e conduz o grupo de 169 ciganos, incluindo suas esposas e filhos. Seu filho Rodrigo, seu companheiro de todas as horas, e sua filha Tirá, joia preciosa que cuida com esmero, acompanham o pai após a perda da mãe, Sonja Tiide, por doença impiedosa, a febre que assolou toda a região. Apesar dos conhecimentos que Rui acumulou na vida sobre o uso de ervas medicinais e mantras de cura, não obteve resultado e parte do grupo acabou morrendo. A saída para evitar mais perdas foi migrar para outro lugar. Rui definiu que seria a Capadócia o destino do grupo. Tendo como filho o maior encantador de cavalos da Armênia, decidiu que o levaria para conhecer a Terra dos Cavalos. Pelas estradas e vielas em meio ao deserto, todos estão a fugir desta grande epidemia de febre que vem matando milhares de pessoas em todo o território turco. Só do grupo de Rui, foram 45 ciganos desencarnados. Os saqueadores e malfeitores então aproveitam que as estradas estão com movimento intenso de caravanas para agir e aterrorizar famílias já tão sofridas. Eles também são fugitivos da praga, o que não impede de se aproveitarem do desespero alheio para fazer o mal. Atacam os grupos para roubar joias, armas, roupas, cavalos, comida e atacar as mulheres, principalmente as mais novas. Rui já começava a sentir o peso da idade avançada. Por isso, já estava preparando o seu filho Rodrigo para assumir o controle do grupo. Ele sentia que restavam apenas poucos anos de vida e seguia a ensiná-lo as tradições, os costumes e a magia que herdou de sua mãe, Sutrem Mahai. Conhecido por suas curas, Rui sentia-se derrotado pela febre, o que o fez fugir para longe da epidemia. Rodrigo nasceu na cidade de Erevan, às margens do rio Razdan, na Armênia. Desde sua adolescência exibe belos cabelos longos, lisos e negros, emoldurando olhos azuis grandes e penetrantes, que parecem ler sua alma em poucos segundos. Costuma sempre usar muitos colares e pulseiras, artesanatos repletos de energias, criados pelas ciganas de sua tribo, que adoram presenteá-lo, pois conhecem a grande vaidade do rapaz. Desde os 7 anos de idade aprendeu a cuidar dos cavalos da tribo. Com o tempo, passou a domá-los e encantá-los.
Logo se destacou pela facilidade que sempre teve em converter animais selvagens e perigosos em doutrinados e amigáveis. Um genuíno encantador de cavalos. Uma paixão que ficou evidente desde menino. Ió é o seu cavalo e grande companheiro. Cavalo branco com crinas longas e tratadas como nenhum outro. Lindo como nunca visto igual. Rodrigo dedica-se aos cuidados de seu animal com muito carinho, companheiro inseparável desde sua tenra infância. Filho da égua Naja, Ió foi presenteado a Rodrigo pelo melhor amigo e companheiro de seu pai, Manuel, que hoje é o homem de confiança de Rui e responsável pela chefia de segurança do grupo. Rui e Manuel não são irmãos de sangue, mas de alma, companheiros inseparáveis na intensa e desafiadora vida cigana. Chegando a um belo e amplo vale com lindas árvores e algumas cavernas, os batedores decidem influenciar Rui a passarem a noite nesse local. Meu senhor, estamos a 2 dias de Kirseir, podemos repousar naquelas cavernas à frente, o que você acha? Nosso batedor nos informa que estão abandonadas e que o lugar é seguro. Sim, Calar, é um bom lugar para repousarmos. Pode baixar. Onde está Manuel? Está mais à frente junto com os batedores. Rui ordena a Rodrigo que monte em seu cavalo e vá avisar aos que estão mais à frente. Rodrigo, vá adelante e avise a todos que iremos repousar nas cavernas. Sim, meu pai. Galopando de forma intensa, Rodrigo percorre rapidamente a estrada de terra batida, formando uma densa nuvem marrom que parecia acompanhar o galopar. As longas madeixas brancas da crina do cavalo se misturavam com seus cabelos negros. Homem e cavalo pareciam formar um só corpo, unidos em espírito pelo sangue gitano, tal a vibração, a desenvoltura e a naturalidade com que Rodrigo montava Ió. Chegando próximo ao grupo da frente, Rodrigo informa que Rui havia definido o local de repouso, ao menos para aquela noite. Pede a alguns companheiros para procurarem lenha e organizarem as fogueiras para aquecer a noite de todos. O acampamento é rapidamente erguido, pois tudo é muito bem organizado entre os ciganos, todos possuem tarefas definidas no grupo. Enquanto alguns organizam os mantimentos e bagagens, outros se dedicam a providenciar as fogueiras para aquecer e preparar o jantar e outro grupo monta guarda, garantindo a segurança do grupo. As mulheres de idade mais avançada se empenham no preparo das refeições, enquanto as meninas arrumam as barracas e camas para as crianças menores. Outra parte do grupo, que segue na frente, é responsável por encontrar água potável. A primeira barraca a ser montada é a de Rui, no centro do acampamento. Mulheres e crianças são alojadas nas poucas cavernas em condições de abrigá-las. Rodrigo é o responsável pelos animais, auxiliado por Ângelo, seu fiel companheiro. Ângelo o auxilia a levá-los para comer e beber. Depois, todos são escovados e colocados em um cercado, erguido especialmente para o acampamento, montado com cordas, para que ali permaneçam durante toda a noite e descansem. Sem descuidar um só momento de suas tarefas, Rodrigo é muito respeitado por todos. Sua responsabilidade e postura com os animais, e diante de todos do grupo o firmaram como um líder natural. Sempre gentil e atencioso, um jovem que nunca teve receio de demonstrar seus sentimentos, mesmo nas mais desafiadoras ocasiões. Na tribo, muitos acreditam que ele nutre dons especiais desde a infância. Isso porque, desde menino, sempre conversou com seres amigos e iluminados que somente ele via. Eram espíritos mentores que acompanhavam o grupo. Um dos mentores espirituais do grupo de ciganos acompanha Rodrigo desde suas encarnações anteriores. Seu comportamento de homem maduro e íntegro, apesar de jovem, o faz ser muito admirado entre os homens. Querido por todos, suas palavras são sempre colocadas de forma a estimular as pessoas a buscarem a felicidade a todo tempo, independentemente das dificuldades ou adversidades que se impõem em nossas vidas. Suas atitudes e comportamentos são sempre motivacionais e inspiram cada um dos ciganos do grupo pelo exemplo de postura e determinação. É também muito admirado por todas as meninas da tribo, além dos pais, pois todos querem tê-lo como genro. Chegam a oferecer fortunas pelo dote, pois esse é um hábito entre os ciganos.
Mas Rodrigo, sempre que procurado por seu pai para conversas desse tipo, disse jovem ainda e que, no momento certo, saberá que é hora de tomar a decisão tão esperada por todos do grupo. Após o jantar, alguns se recolhem em suas barracas para descansar. Outros ficam em volta da fogueira, onde alguns ciganos organizam uma música rudimentar e bem típica. Há instrumentos fabricados pelos próprios ciganos, incluindo uma viola gypsy bem característica, cunhada no tronco de uma dalbergia sissou, popularmente conhecida no Brasil como jacarandá. Com o avançado da hora, Rui já repousava em sua barraca quando foi chamado por Manuel, que estava de plantão naquele momento a vigiar o descanso de todos. Rui, temos um problema. Fala, Manuel, o que passa, hombre? Por que estás assim esbaforido? Rui, um grupo de homens está vindo pela trilha do sul. Alerte agora mesmo a todos. Vamos nos posicionar na formação de perigo à vista. Sim, meu senhor. Todos são postos em prontidão. Rodrigo é acordado por Rui. Rodrigo, acorde, chame sua irmã sem fazer alarde e fique em estado de alerta absoluto, estamos em formação de perigo iminente. O que houve, pai? Um grupo está se aproximando de nós. Pode deixar, vou acordar Tirá e levá-la para a cabana das mulheres mantendo a guarda na frente junto com os guardiões. Faça isso, meu filho. E cuidado. Pode deixar, pai. Rodrigo sai discretamente pela parte de trás da barraca, acorda sua irmã e a leva para ficar numa barraca muito próxima à sua, onde dormem as mulheres solteiras, as adolescentes e as mais idosas. As fogueiras são apagadas e todos os homens ficam atentos à chegada do grupo desconhecido. Com punhais em mãos, além das espadas e lanças afiadas que estão de prontidão, o grupo fica em silêncio, entocado por detrás das pedras e de alguns arbustos com folhas amareladas pelo sol. A alguns metros do grupo os forasteiros são interpelados por Rui. Alto lá, desconhecidos. Parem neste momento. Que passa? Quem são os Tedes? De onde vens? Boas noites, companheiros, somos homens e cavaleiros de bem. Somos cristãos e fugimos da febre com nossas famílias. Como te chamas? Chamam-me Lúcius. Pare onde estás. Por que continuam avançando se já ordenei que parassem? Desculpe-nos, senhor. Viemos em paz. Precisamos de água para nossos animais. Estamos insalubres. Fique onde está que iremos ao seu encontro. Lúcius está à frente de um grupo com cerca de 20 homens. Todos param seus cavalos e esperam a aproximação de Rui, acompanhado do grupo de contenção que o acompanha sempre com Manuel ao seu lado. Buenas noites. Boas noites, amigos. Estamos há alguns dias viajando e nossos animais precisam de água, descanso e alimento. Perdoe-nos pela intromissão e pela hora, mas estamos a fugir de salteadores. Meus homens estão fracos e cansados das batalhas, não viemos incomodá-los. Só precisamos de descanso em lugar seguro. Já podemos ver que vós sois ciganos, e não gladiamos com ciganos. De onde vens? Estamos em longa viagem partindo de Istambul. E por que saíram de lá? Parte de nossa gente foi massacrada numa batalha, outro tanto foi assolado pela febre. Decidimos fugir para viajarmos para junto de nosso povo. Estamos a caminho da Capadócia. Temos muitos parentes e amigos por lá. Quantos são em seu grupo neste momento? Somos 67 entre homens, mulheres e crianças. Estamos precisando muito de uma mão cristã estendida, um abrigo, alguma água e alimentos. Venha, chame seu grupo, vamos nos sentar à fogueira. Obrigado, senhor, muito obrigado. Nem sei como podemos agradecer tamanha benevolência de sua parte e de seu grupo. Lúcius desce do seu cavalo junto com 6 companheiros. O restante do grupo fica a esperar por ordens. Caminham até a barraca de Rui, onde há um pouco mais da luz das tochas. Sentemos. O senhor, como se chama? Chamam-me Rui, sou o cigano líder desta caravana. Você tem algum problema com ciganos? De forma alguma, senhor. Conheço a história de vocês. Obrigado, senhor Rui por sua acolhida, muito obrigado. Manuel, dê alimento e água a este povo.
Rodrigo, trate dos animais de nossos amigos. Sim, pai, pode deixar. Chame Madalena e peça, por favor, que prepare alimento para todos. Sim, meu senhor. Mais uma vez agradeço a acolhida e o alimento. Sem problemas, companheiro. Que venham todos, se alimentem e descansem. Obrigado, senhor. Ordene que seus homens chamem o resto de seu grupo para descansarem e comerem. Por ora, vocês podem ficar conosco. Sim, senhor Rui, muito obrigado. Lúcio autoriza seus homens a buscar o resto do grupo, que está a pouca distância, esperando por orientações. As fogueiras são mantidas acesas enquanto Rui convida as senhoras do povo visitante a sentar-se e alimentar-se. As crianças são agasalhadas e convidadas a dormirem nas barracas infantis da tribo de Rui. Toda a tribo se movimenta para acolher os visitantes, dando-lhes conforto e acolhimento necessários naquele momento. Então, amigo Lúcio, estás a fugir? Conte-me um pouco de sua história. Senhor Rui, somos um povo pacato, seguidores do Cristo Jesus. Fomos atacados por salteadores, liderados por um tirano de nome Júlio, que saqueou nossa aldeia, matando nossos líderes e roubando algumas de nossas esposas e crianças. Muitos foram assassinados na nossa frente. Minha mãe e meu pai morreram nessa batalha, conseguimos fugir e desde então, estamos a vagar por essas estradas. Agora decidimos ir para a Capadócia, pois dizem que lá existem condições para recomeçar uma vida digna. Estamos também indo para a Capadócia. Prometi a meu filho que o levaria lá, depois que sua mãe morreu, vítima da praga que matou muitos de nossa tribo. Entendo, meu senhor. Nós também fomos atingidos pela febre, muitos do que estão na estrada são fugitivos dela. Meu filho é meu sucessor no comando de nossa tribo. Estou preparando para a nobre, porém árdua missão, de rei dos ciganos. Rodrigo aproxima-se. Veja, este é meu filho. Olá, jovem, como vai? Estou bem, senhor. Obrigado por perguntar. Pai, todos os cavalos já estão alimentados e agora descansam, já que o dia foi intenso e desgastante para eles. Obrigado, filho. Os animais são nossos irmãos caçulas. Jamais podemos esquecer, eles merecem toda a atenção e cuidados. São membros da tribo como cada um de nós. Licença, senhor, vou descansar, diz Rodrigo. Lindo menino você tem. Sim, sua mãe era uma mulher encantadora. Concedeu-nos este lindo e prodigioso menino e sua irmã Tirá, que está a cuidar da condução da educação dos menores. É de verdade uma linda tribo e uma linda família. Minha tribo é minha família, companheiro. Bom, a conversa está agradável, mas agora vamos descansar, pois sairemos cedo a caminho da Capadócia. Após jantarem e conversarem bastante, todos decidem descansar já prevendo o sol e os desafios do dia seguinte. Algumas barracas foram montadas rapidamente para atender a todos que chegaram repentinamente. E todos se puseram a descansar, preparando-se para a viagem do dia seguinte. Ao amanhecer, todos arrumam suas coisas preparando-se para seguir o caminho para a Capadócia. Bons dias, Rui. Bom dia, Lúcius. Seguirá conosco a Capadócia? Se o amigo não se importa, poderemos seguir juntos. Sem problemas, arrume os seus, que sairemos em breve. Sim, amigo, iremos juntos. Lúcius convoca seus companheiros e ordena que todos se ajudem e arrumem suas coisas, e que auxiliem os novos amigos a arrumarem tudo para seguir em viagem. Vamos, Lúcius, reúna seus vigias e batedores para, juntos, traçarmos o melhor caminho a seguirmos, ordena Rui. Sim, Rui. Vamos traçar uma rota que seja menos perigosa para todos. Venha Manuel, vamos ver qual o melhor caminho. Manuel e 2 outros companheiros de Lúcius vão até a barraca principal, ainda de pé, sentam-se em grandes almofadas coloridas e consultam os mapas que trazem consigo para escolher o melhor caminho a seguir. Rui, se não tivermos nenhum problema pelo caminho, estaremos na Capadócia em 2 dias. Lá, encontrarei meus familiares, se precisares, siga comigo até eles. Amigo, quando chegarmos lá decidiremos o que fazer,
Agora apronte os cavalos e todos do grupo e vamos enquanto ainda é cedo. Vamos, homens! Vamos, homens! Desmontem as barracas e vamos partir. Rodrigo aproxima-se do pai e informa que todos os cavalos já estão prontos para seguir em viagem. Caminha até a carroça de sua irmã e verifica se está tudo em conformidade. Sente-se aqui, meu irmão. Parece-me cansado? Sim, minha irmã. Não dormi bem esta noite. O que houve? Sonhaste com nossa mãe? Pior, irmã. Fui visitado pelo anjo. Ele disse-me que seremos atacados por soldados fortemente armados, e muitos de nós serão assassinados por eles. Deus nos proteja. Foi uma visão horrível, tinha em meus braços nosso pai, assassinado por um soldado. Tentando conter as lágrimas, Tira aproxima-se de Rodrigo. Querido irmão, esqueça isso, lembre-se que nossa fé nos sustenta e nos protegerá por todos os caminhos. Jesus não nos abandonara. Converse com seu anjo e peça a ele que interceda junto a Jesus e que nos dê misericórdia. Havia muito sangue, de todos espalhado pela estrada. Muitos de nossos amigos morriam, penso em conversar com nosso pai e fazer com que ele desista da Capadócia. Sabes que nosso pai não levará a sério essas suas visões. Por diversas vezes você tentou avisá-lo e de nada adiantou. Esqueça isso, Rodrigo. Confie em nosso pai, ele vai nos levar por caminhos seguros. Ore por favor, ore. Com o coração apertado, olhos lacrimejantes, Rodrigo toma sua irmã pelas mãos. Meu pai mandou você ficar na carroça dele. Venha, vamos. Tira abraça Rodrigo, e pegando em suas mãos, conversa com ele para tentar tranquilizá-lo. Esqueça isso, irmão. Deus há de nos proteger, até que cheguemos ao nosso destino. Sim, tome cuidado e fique atenta a qualquer coisa. Pode deixar, estou segura aqui, com Songo. Tomando sua irmã nos braços, Rodrigo a põe dentro da carruagem. Seu coração sangra numa angústia que o desconforta. Songo, tome conta de minha irmã, qualquer coisa estarei à frente, é só me chamar. Sim, senhor Rodrigo, pode deixar que vou tomar conta da menina. Vamos, estamos todos prontos. Saindo estrada afora, o grupo segue viagem. Batedores da segurança do grupo seguem na frente para vigiar o caminho a ser seguido. Homens de confiança de Rui e Lúcius, agora juntos, fazem a segurança de todo o grupo. Tudo transcorre normalmente. Capítulo 2. Massacre. Após um dia de exaustiva viagem para todos, principalmente para as crianças e mulheres, em que o calor e o sol impedante tornavam-se um dos maiores dificultadores, o grupo seguia sua caminhada se amparando no vigor cigano, que persevera a todo instante. Senhor, estamos próximos a Neviseir. Avistei ao longe um pelotão de soldados a serviço do imperador Diocleciano. Estão a vistoriar minuciosamente todos os que se aproximam da cidade. Montaram uma barreira por onde ninguém passa, entra ou sai do perímetro da cidade. Como assim, Manuel? Não será possível. Sim, senhor. Por isso não acho seguro tentarmos entrar em Neviseir neste momento. A Capadócia está fortemente armada e protegida. Mas nosso intento não é fazer mal a ninguém. Só queremos iniciar vida nova em um local seguro onde poderemos criar nossos filhos e viver mais tranquilos. Meu senhor Rui, sabemos de nossa intenção em resguardar o grupo. Mas está muito perigoso tentarmos uma incursão na cidade neste momento. Vi homens sendo presos, humilhados e surrados. Lúcius interpõe-se ao diálogo, e tomando a frente de todos, profere suas palavras com muita firmeza. Com seus quase 2 metros de altura e corpo largo, consegue impor certo respeito. Ao menos, consegue cativar a atenção de todos para então empenhar sua voz grave e experiente diante do grupo. Permita-me que eu siga na dianteira de todo o grupo, senhor Rui. Intercederei junto aos soldados dioclecianos. Rui não compreendeu tal sugestão. Para falar a verdade, desconfiou de tamanho destemor ou até uma atitude que beirava a petulância. Afinal, ninguém conhecia ainda, de forma muito aprofundada, aquele grupo que se juntara havia pouco à sua caravana.
Rui então procurou entender melhor as intenções de Lúcius. Como assim, Lúcius? Por que seria mais seguro para o grupo se optarmos por esta alternativa que tu propões? Ora, senhor Rui, tenho muitos familiares na Capadócia. Logo será mais fácil explicar aos soldados que estamos apenas de passagem em visitas costumeiras às casas de pessoas pelas quais nutrimos carinho e afeição. Manuel, sempre muito cauteloso, tomado de receios e sentindo o calor do perigo iminente, tenta convencer todos a desistirem de seguir em frente nesta tentativa profundamente arriscada de tentar ludibriar os soldados. Vamos permitir que eles investiguem a situação nos portões da cidade. Esperaremos todos aqui até que Lúcius volte com notícias. Estaremos a te esperar, Lúcius. Manuel o acompanhará. Senhor, como assim? Justamente eu que sou contra a tentativa de incursão do nosso grupo. Por isso mesmo, um cigano não conhece o medo e não deve nunca considerá-lo ou respeitá-lo. Devemos sempre enfrentar justamente aquilo que estamos a temer, pois assim evoluímos e tornamo-nos gitanos ainda mais fortes. Sem questionar seu líder, Manuel olha para o rosto de Lúcius convidando apenas com o olhar a seguirem para a missão. Rodrigo abaixa a cabeça sem entender a decisão do pai. Afinal, Manuel é seu padrinho e amigo de seu pai desde a infância. Mas todos respeitavam a visão e os ensinamentos de Rui, mesmo que discordassem. O grupo então parte com alguns batedores na direção dos limites da cidade da Capadócia, de onde já se consegue avistar os grupamentos militares em cordões de isolamento. Céfair, esposa de Manuel, está aos prantos abraçada com seus 3 filhos. Grita desesperada sem entender a missão que seu marido tinha que cumprir. Rui ordena que o grupo se organize em acampamento para aguardar o retorno dos incursores que seguiram em missão de sondagem. Afastando-se da estrada, para evitar surpresas noturnas, o grupo faz as fogueiras onde cozinharam as raízes e o tradicional chá cigano. Todos são vegetarianos, não se alimentam de carne de nenhuma espécie. Consideram os animais seus semelhantes e os respeitam como uma vida a mais encarnada. Só comem frutas, legumes, raízes, ervas, pães e pastas derivadas de trigo e das sementes locais. Rui aproxima-se de Rodrigo e ordena que cuide de tudo. Rodrigo, cuide dos cavalos e dê de beber e comer aos animais. Cuide do cavalo Jocirate que se machucou nas pedras da estrada. Pode deixar, pai, já estou a cuidar dos animais, principalmente de Jocirate. Ele já está medicado com as ervas e enfaixado. Mas pai, eu precisava conversar com o senhor. Preciso falar-te de uma visão que tive ontem à noite enquanto todos dormiam. Sim, claro, mas espere um pouco, filho, deixe-me terminar de organizar o grupo e conversamos. Rui parte com seu cavalo e organiza todo o acampamento, ordenando os afazeres e anunciando que passariam a noite naquele lugar. Orienta seus homens a procurem madeira e água e volta-se para ajudar na montagem de uma das barracas, pois como líder Rui sabia da importância de não deixar de ajudar nos trabalhos corriqueiros. Rodrigo se aproxima novamente, ainda mais nervoso. A tensão ficava evidente em sua pálpebra esquerda, que tremia enquanto olhava nos olhos de seu pai. Os lábios, não menos trêmulos, tentaram explicar a Rui que ele precisava falar-lhe imediatamente. Rodrigo não conseguia de forma alguma esconder sua preocupação e mostrava-se muito consternado com os acontecimentos recentes que eram muito parecidos com sua visão. Pai, preciso lhe falar urgente. É sério. Pois bem, Rodrigo, fale-me, o que houve? Pai, na noite passada o anjo, era assim que Rodrigo se referia ao seu mentor que lhe aparecia desde a infância, me apareceu e me levou a uma visão. Presenciei uma terrível batalha que acontecia com nosso grupo como protagonista. Constatei na visão que vários de nós seriam brutalmente assassinados. Bobagem, Rodrigo. Por que nos envolveríamos em batalhas? Sabes que nós, os ciganos, não nos envolvemos em batalhas. Somos um povo pacífico e cristão. Acreditamos na tolerância entre os homens. Sim, meu pai, eu sei. Seus ensinamentos sempre nos instruíram a nunca entrarmos em batalhas. Mas essa visão tem me incomodado muito. Parecia-me tudo muito real.
Meu amado filho, fique tranquilo. Isso é fruto das preocupações que você mantém com o nosso grupo. Vejo que aos poucos já está se tornando um verdadeiro líder. Tudo bem, meu pai, mas me prometa que se houver qualquer possibilidade de luta você ordenará a todos que voltem atrás e que não lutaremos com ninguém em nenhuma hipótese. Eu acredito que vi o final do que pode acontecer e é terrível. Até o momento não compreendi por que você ordenou que Manuel acompanhasse o grupo de Lúcius. Rodrigo, por um acaso estás a questionar uma orientação minha? Não faça isso, em hipótese alguma. Trate de voltar aos trabalhos, pois há muito a ser feito. Embora muito preocupado e repleto de dúvidas no peito, Rodrigo confia na segurança que o pai sabe transmitir e também na promessa de que não lutariam. Embora ainda preocupado, a conversa com o pai o deixa mais tranquilo. Sabe que seu pai sempre fora cumpridor de suas palavras e não permitiria nenhuma reação dos ciganos. Prova disso é o fato de Rui ter mantido o grupo à distância dos soldados romanos. Ele pensa que suas preces estão sendo atendidas pelos espíritos de luz. Para não ficar mais pensando nessas coisas, Rodrigo arregaça as mangas e se junta ao grupo que se afastava para procurar alimentos para os animais e os ajudar a catar mais lenha para as fogueiras. Depois de uma jornada incansável de luz e calor intensos, o sol descansa bem lentamente por detrás das muitas montanhas imperfeitas repletas de cavernas do deserto turco. Recostado em sua rede, Rui fuma um cigarro elaborado pelas mulheres da aldeia nômade com folhas de uma tradicional erva do povo cigano. Está profundamente preocupado com a demora dos que foram à frente para negociar a entrada pacífica de todos ao território da Capadócia. Assiste ao pôr do sol como se estivesse a contar os segundos com que o astro-rei descia vagarosamente. Rui cai então em um sono repentino, ainda que leve. Logo que adormece assiste a uma visão que parece real ao extremo. Mesmo inconsciente, lembra-se do que o filho relatara havia pouco. E assiste a mesma cena descrita por Rodrigo, vários membros de seu grupo sendo ferozmente assassinados pelos soldados romanos. Pelo que Rui conseguia compreender em meio à confusão, o grupo com Manuel e Lúcius fora capturado e torturado, até que dissessem onde estaria o acampamento cigano de onde teriam vindo. Em meio à visão, Rui olhou ao centro da sangrenta batalha entre seus homens e a tropa romana que descobrira a localização do acampamento. Testemunhou então, ainda que em sono profundo, o cair lento de uma espada de ferro e aço que desceu afiada em meio ao peito de um dos seus ciganos, rasgando-lhe a carne de forma impiedosa e jorrando sangue rubro nas entranhas secas do solo turco. O golpe fez com que Rui acordasse coberto de suor em meio ao seu próprio grito que ecoou em todo o acampamento. Rodrigo e Tirá, assustados com o grito, correm na direção da cabana do pai junto a seguranças ciganos que vieram verificar se havia algum perigo ameaçando o líder Rui. Rodrigo, preste bem atenção no que vou lhe falar, se acontecer alguma coisa conosco, pegue sua irmã e fuja para aquelas matas à nossa esquerda. Esconda-se e só apareça quando todos forem embora. Ouviu? Escutou bem? Mas o que houve, meu pai? Nada, Tirá, não se preocupe. Apenas temos que estar precavidos se nossos homens não voltarem. Rodrigo manteve-se quieto. Por alguma razão seu pai agora parecia acreditar mais no que havia lhe contado a respeito de sua visão. Pelo seu estado, poderia supor que acabara de ter tido uma visão semelhante. Rui percebeu a apreensão de seu menino e consolou-o. Meu amado filho, sei que os bons espíritos nos conduzem por vezes, em meio a sonhos e visitas, a pessoas e situações futuras. Mas pouco posso fazer agora, nossos batedores foram com Lúcius e Manuel com o intuito de negociar nossa entrada na Capadócia. Não tenho motivos claros para fugirmos, estou preocupado com a demora deles, mas esperaremos até o amanhecer. Se eles não voltarem, irei pessoalmente negociar com os soldados ou decidirei por nossa volta. Agora, independentemente do que decidir ou do que vier a acontecer, só lhe peço que cuide de sua irmã Tirá. Sim, meu pai, pode deixar que se algo acontecer seguirei suas instruções e levarei Tirá sempre comigo. Para todo o sempre prometo lhe guardá-la e preservá-la protegida como se você estivesse conosco.
Tirá está com os olhos marejados, prestes a chorar. Está com o peito apertado, sentindo uma enorme bola de lágrimas que parece pedir passagem. Pressente que as coisas podem se complicar e roga ao Pai que se mantenham todos em oração. Pai, faça suas orações e seus mantras. Deus queira que nada aconteça conosco. Peça aos bons espíritos consoladores que não deixem que nada nos aconteça, por favor. Sim, minha filha, farei minhas preces, pedindo proteção para todos, pode deixar. Agora vá com seu irmão e fiquem atentos. Rodrigo puxou Tirá pelo braço e ambos saem da barraca central do acampamento. Caminharam juntos até a barraca das damas e crianças. Chegando lá, Rodrigo deixou Tirá em alerta, avisando-lhe que se algo acontecesse, que ela fosse o mais rápido possível para a cocheira onde ele estaria a cuidar dos cavalos. A noite já está escura no acampamento. Um breu com nuvens cobre o céu. Os ciganos sabem ler a natureza como a mão de uma pessoa. Como um povo nômade, que transita muito entre os territórios mais diversos, onde precisam saber conviver com as mais diferentes formações naturais, aprendem logo cedo a compreender as mensagens e sinais que a natureza envia para os homens. Facilmente observam que em poucas horas uma forte chuva se anunciava no Oriente. Dito e feito, em pouco mais de 2 horas, raios e trovões já assustavam as crianças. Todos se preparam para uma noite fria e chuvosa. Providências são tomadas para que todos tenham uma noite de paz mesmo em meio a um cenário tão conturbado, não apenas pelas condições climáticas, mas por conta das visões de Rui e Rodrigo. Nesse momento já circulavam comentários por todo o acampamento. Rui, sentado no lado de fora de sua barraca, fica a observar tudo à sua volta na esperança de que os amigos logo apareçam trazendo-lhe notícias da negociação. Está particularmente também muito preocupado com Manuel, seu companheiro de anos. Lembrou-se de que o amigo o alertara dos perigos e que não concordava com a missão. Embora estivesse consciente que obrigou a ida de Manuel para torná-lo mais forte, sabe que se sentirá dolorosamente culpado se algo acontecer com seu grande amigo. Na entrada da cidade de Nevisseir. Soldado, onde estão os prisioneiros? Eles, por acaso, possuem algum líder? Não me parece, senhor, não este grupo ao menos. Um deles diz que possui familiares e que quer conversar com o senhor para negociar sua entrada na cidade. Traga-o aqui imediatamente. Sim, comandante. Há nesse momento diversas carruagens com grandes grades nos arredores da estrutura alfandegária que os soldados haviam montado. Nessas carruagens cela, há muitos presos que insistem em gritar por socorro, mesmo que a cada grito sofram retaliações dos soldados que estão a vigiá-los. Há ainda corpos de prisioneiros que foram mortos e estão sendo jogados numa grande vala comum, aberta por um grupo de soldados. Depois de mais alguns corpos, mais um pouco de terra seca é despejada por outra carroça sobre o vão do buraco. O caos estava instalado, e se pode dizer que havia um autor para todo este terror. Este seria o imperador Diocleciano. Nascido numa família de baixo status social, na província romana da Dalmácia, Diocleciano ascendeu socialmente pela via militar e se tornou comandante de cavalaria do imperador Caro. A grande perseguição foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos realizada pelo Império Romano. O único fim do impiedoso imperador era vencer e exterminar a rápida expansão do cristianismo. Mulheres e crianças eram levadas para a cidade subterrânea de Guzeliurte, onde eram selecionadas para servirem à aristocracia que se instalava na Capadócia. Aquelas que não aprendiam ou relutavam em atuarem como serviçais eram assassinadas e enterradas num vale diante das cidades subterrâneas. Moças magras, sem força física e mulheres mais idosas não tinham chances de viver. Eram descartadas. Meninos e alguns homens de meia idade serviam nas fazendas, cuidando das plantações. Os mais fortes eram alistados no exército, reforçando assim o contingente de soldados a serviço do imperador. Lúcius é trazido a pedido do comandante enquanto Manuel e o restante do grupo permanecem na cela aguardando a negociação. Apenas 2 companheiros acompanham Lúcius.
Todos exibem marcas de agressões no rosto e estão com as mãos atadas por trás do corpo com cordas de cerdas bem firmes. Eis aqui, Senhor, o homem que diz ter familiares na Capadócia. Como ousa dizer-se familiar nestas terras que agora são nossas? Senhor, tenho irmãos e sobrinhos que residem em Urgupe e lá estão constituídos há décadas. São artesãos que tecem tapetes para serem vendidos na praça central. Minha cunhada faz vasos de cerâmica. Qual é o seu nome? Chamo-me Lúcius. E aqueles enjaulados que estão com você lá fora, quem são? São amigos que viajam conosco. Por que estão armados? Quem vocês acham que são para andarem armados? É para nossa proteção, Senhor. As estradas estão muito perigosas. Temos crianças e mulheres. Não me importa. Cale-se. Quantos são os seus? Somos 150 pessoas, aproximadamente. Mas só vejo 3 na minha frente, fora os 6 inúteis encarcerados lá fora. Onde diabos estão os demais? Está de brincadeira comigo, reles imundo. Estamos acampados em um local seguro. Viemos em um grupo menor com a missão de conversar com vocês. Não viemos com o fim de desafiá-los e sim para estabelecermos nossas vidas aqui. Somos um povo sofrido. Perdemos muitos amigos e familiares durante nossa viagem, sofremos com frio e fome. Agora o que pedimos é que nos conceda a permissão de vivermos e sermos úteis na Capadócia. Quais são suas capacidades, reles? Você não me parece ter nenhuma. Somos nômades. Nosso lar é o mundo, nossa casa, a estrada. Caminhamos por trilhas, vielas e ruelas enfrentando os desafios de uma vida de viajante errante. Temos a habilidade de saber respeitar e de nos relacionar beneficamente com a terra, sabendo usufruir de tudo que vem dela sem ter que, para isso, destruí-la. Amamos os animais como irmãos e por isso não podem conceber a hipótese de os machucarmos apenas para satisfazer nossas vontades. Sabemos ler os sinais que a natureza nos transmite com sabedoria. Sabemos quando vai chover e que tipo de chuva está a caminho. Sabemos compreender o que um vento quer nos dizer e o que a cor das águas de um rio nos fala em segredo. Sabemos colher frutos e raízes como poucos e a cozinhar tudo com carinho e sabor. Sabemos tocar instrumentos que nos alegram e escrevemos poesias que nos tranquilizam a alma. Cuidamos de nossas crianças e mulheres com amor e devoção. Ora, já era de se esperar. Sois cigano, infeliz. Lúcius reluta em responder, mas mesmo assim sabe que na visão do exército romano é melhor ser cigano a ser cristão. Sim, senhor, formamos uma caravana cigana. Imediato. Sim, senhor. Matem todos. Sim, senhor. Lúcius e os demais são arrastados bruscamente pelos soldados em direção às valas que foram abertas próximo da cena. Lúcius ainda teve tempo de suplicar ao menos o entendimento daquele ato. Mas senhor comandante, por que nos matará? Somos pessoas de bem, não fizemos nenhum mal a vocês. Não faça isso, por favor. Permita que sigamos por outros caminhos ao menos. Decidido, o comandante a ordem dada ao seu imediato e seus homens. Matem cada um deles, estes que tiveram a audácia de vir negociar comigo e o resto do grupo que está na carroça sela. E não tenham nenhuma pressa. Quero que eles sintam muita dor. Agora, saiam daqui. Lúcius ainda teve tempo de gritar com a força mais profunda que encontrou no fundo de sua alma, revoltando ainda mais o comandante. Já não faria diferença assumir que era um cristão orgulhoso. Que Jesus Cristo os perdoe e envie espíritos de muita luz para ajudar vocês. Em nome de Jesus. Obedecendo às ordens do comandante, os soldados levaram os prisioneiros abruptamente para fora da barraca principal. Alguns tentaram se livrar das amarras, mas também foram arrastados pelos soldados até o local de execução. Todos imploraram por misericórdia aos soldados que, decididos, ignoraram os apelos desesperados e agiram como se estivessem escutando meros zumbidos de mosquito. Na carroça sela, Manuel e os demais estavam aguardando que Lúcius voltasse com boas notícias. No momento em que avistou, por entre as grades de ferro, os soldados romanos ao longe trazendo Lúcius e os demais de volta aos murros,
Manuel implorou para que os espíritos de luz os ajudassem e, principalmente, que avisassem ao restante do grupo que aguardavam, lá no acampamento cigano próximo à estrada. Manuel então tentou se desvencilhar das cordas que amarravam seus pulsos. Suas cerdas pareciam corroer sua pele, até por causa da força que estava fazendo para livrar-se delas. Os demais companheiros do grupo de Lúcius tentavam o mesmo. Quando os soldados já estavam se aproximando, gritaram de longe para que os vigias das celas as abrissem e trouxessem o restante dos prisioneiros para a execução na praça central do acampamento. Manuel entrou em um desespero ainda maior. É nesse momento que se recordou das palavras firmes que Rui lhe proferira pouco antes de partir em missão: devemos sempre enfrentar justamente aquilo que estamos a temer, pois assim evoluímos e tornamo-nos gitanos ainda mais fortes. É então que o soldado que estava de sentinela abre o cadeado da cela. No mesmo momento Manuel sente um furacão cigano eclodir de seu peito. Em um rompante de força extrema, como um bicho selvagem e arisco, golpeia ferozmente o soldado que abria o portão da cela, este que cai e bate com a cabeça em uma pedra no chão. Os demais soldados avistaram a cena de longe e correram para tentar chegar até a carruagem-cela e evitar a fuga dos prisioneiros. Antes disso, Manuel conseguiu correr para trás da carroça onde havia um cercado com cavalos. Montou rapidamente em um dos cavalos e rumou para tentar sair pelo portão que estava amarrado à cerca. Os outros prisioneiros tentaram fazer o mesmo com os outros cavalos, mas os soldados já chegavam e uma intensa luta pela vida se iniciou. Uma luta deveras injusta, os soldados com facas e lanças, os prisioneiros apenas com seus punhos. Manuel, mais ao longe, percebeu a chegada dos soldados e chegou a virar o cavalo para voltar e ajudar os demais prisioneiros do grupo de Lúcius que lutavam com os soldados. Mas lembrou-se do acampamento, de Rui, de Rodrigo, de sua esposa e filhos, além dos demais ciganos que precisavam ser avisados de que o plano de negociação havia fracassado. Manuel então conseguiu soltar a corda e abriu o portão, partindo em um galope intenso. Porém, um dos soldados observou tudo de longe e não deixou por menos. Conseguiu acertá-lo nas costas com uma lança enferrujada enquanto Manuel partia. Mesmo ferido e com muita dor, Manuel conseguiu continuar cavalgando habilmente, como um bom cigano que é, e em uma fuga desimpedida e extraordinária escapou do acampamento alfandegário dos soldados romanos. Homens, deixe-o seguir. Esse inútil não vai muito longe com uma lança romana cravada em suas costas, diz o imediato. Temos os demais para nos entreter, gritou o soldado imediato. Os demais soldados gargalharam com a cena e esperaram pela queda de Manuel, o que não aconteceu. Manuel tombou sobre as costas do animal, mas manteve-se em cima dele com destreza, e com uma força tirada sem saber ao certo de onde, seguiu seu destino. O animal parecia entender o que acontecia, mesmo não sendo um cavalo cigano. Mesmo não sendo um dos animais adestrados por Rodrigo. Mesmo assim, parecia que aquele animal nutria uma estranha cumplicidade com aquele cigano ferido que o utilizava como veículo de sua fuga desesperada. Tanto, que corria rapidamente sem nem precisar sequer ser comandado ou ordenado a correr. Sentia que aquele era um homem de bem, um pai de família precisando de socorro. Certamente intuído pelos espíritos consoladores a ajudar Manuel. No acampamento romano, Lúcius e os demais membros do grupo foram violentamente assassinados e lançados na grande vala aberta pelos recrutas do exército comandado por Alexander. E ali foram esquecidos pelo tempo, onde urubus e ratos se fartavam. O odor era insuportável. Corpos retorcidos e mutilados estão, lado a lado, como restos jogados ao nada. Fraco e perdendo muito sangue, praticamente beirando a morte, Manuel conseguiu chegar ao acampamento cigano depois de algumas horas, já ao cair da noite. O cavalo estava encharcado de sangue, que escorria com a água da chuva intermitente. Um dos vigias do acampamento avistou a cena de sua chegada ao longe e custou a acreditar no que via. Correu de forma alucinada até a tenda de Rui. Senhor, vimos um cavalo vindo ao longe. Parecia trazer Manuel.
Correu com os 2 vigias até a entrada do acampamento enquanto Rodrigo era chamado juntamente com outros ciganos. Pegue-o, ele está muito ferido. Vamos levá-lo para a tenda. Peguem toalhas e água. Meu Deus, meu amigo está muito mal. Como foi valente esse cigano. Manuel foi então socorrido e levado para dentro da tenda de Rui para ser atendido. No caminho, balbuciava palavras desconexas e tentava se fazer entender. Manuel tentava, de alguma forma, alertar Rui dos perigos que todos estavam passando. Meu senhor, não fale, Manuel, você está muito ferido. Fique calmo, irmão, vamos salvá-lo e então você nos conta o que houve. Meu senhor, não temos tempo, vocês têm que fugir. Os soldados nos descobriram e estão por vir. Matarão a todos. Só depois de cuidar de você. Não fale agora, permaneça quieto. Ainda temos algum tempo. Você não está entendendo, senhor. Eles mataram Lúcio e todos os nossos amigos com enorme crueldade. Estão matando a todos que tentam entrar na cidade, e virão atrás de nós para dizimar o acampamento cigano. Fique quieto, Manuel. Eu sei o que fazer. O cigano Songo chegou trazendo toalhas e água morna retirada de uma grande panela que permanecia sempre na fogueira. Consistia em um hábito na tribo, sempre ter água quente para qualquer situação ou lesão de alguém. Rui começou a tratar os ferimentos de Manuel. Em um golpe certeiro, arrancou a lança enferrujada que o rasgava. Pegou uma sacola de pano que permanecia no canto de sua tenda e dela retirou algumas ervas, colocando-as no ferimento. Muito fraco e com muitas dores, Manuel já nem conseguia mais falar. Sussurrou algumas palavras, uma forma de mantra. Rui, Rodrigo e Songo reconheceram o mantra e o acompanharam. O canto invocava Deus e pedia para serem enviados espíritos de luz para ajudá-los. Funcionava como uma espécie de prece que pedia por socorro ao mundo espiritual. Manuel, prestes a desmaiar, antes ainda tentou um último pedido. Insistiu que todos fugissem naquele exato momento para bem longe dos soldados. E desmaiou com a face contorcida de dor. Rui sentiu que seu grande amigo de infância não escaparia do desencarne. Ordenou que uma grande fogueira fosse feita e que todos começassem a arrumar suas coisas, pois partiriam ao amanhecer. A chuva, agora fina e fria, atrapalhava o trabalho de todos. Rodrigo aproximou-se do pai. Estava muito triste e pediu a ele que fizesse uma linda homenagem a Manuel. Pensou em indagar ao pai pela decisão de ter enviado logo Manuel para tão arriscada missão, mas se conteve. Não valeria a pena consternar seu pai naquele momento. Até porque a dor da culpa já havia se apossado do peito de Rui que chorou. Rodrigo, percebendo que o velho estava desesperado, sentou-se ao seu lado, tomou-lhe as mãos e fez uma oração cigana. Tão jovem e já tão consciente de seus atos. Mais ciganos chegaram à tenda e a comoção foi geral. A esposa e os filhos de Manuel entraram em desespero. Céfair chega a esboçar uma revolta contra Rui, mas é contida e cai em si, não poderia questionar o líder do grupo em hipótese alguma. Uma grande tristeza tomou o lugar. Rui contém as lágrimas de Rodrigo, enquanto outros gritam mantras em latente desespero e angústia pela morte de Manuel. As mulheres bradam gritos de horror em sons estridentes, comum aos lamentos ciganos. Manuel morreu nos braços Rui. Rodrigo abraçou os dois e caiu em lágrimas. Os homens do grupo ergueram o corpo de Manuel e o retiraram da tenda de Rui. As mulheres cantavam um mantra especial para o momento de desencarne, pedindo aos espíritos de luz que recebessem e conduzissem Manuel na chegada ao plano espiritual. O corpo de Manuel é então queimado na fogueira central do grande acampamento dos ciganos. Muitas orações e mantras seguem sendo feitos por todos. É uma noite de muita tristeza para a tribo de Rui. A tristeza abateu Rodrigo de uma forma que talvez tenha experimentado apenas com a perda da própria mãe. Ele caminhou se afastando do grupo para ir até a cocheira improvisada e encontrar Ió. Ao olhar para seu cavalo, que fora um presente carinhoso de Manuel, começou a chorar copiosamente. Abraçou Ió e se debulhou em lágrimas.
Todos do grupo tinham muito respeito por Manuel, um homem amável e respeitador dos bons costumes. Um companheiro inseparável nas horas difíceis que todos viverão durante tantos e tantos anos de estrada. Conheceu Sapphire ainda menina e se apaixonaram desde então. Os pais de Sapphire foram contra o namoro e o casamento realizado nos costumes ciganos. Não compreendiam como a filha poderia deixar uma casa de família em uma cidade onde tinha uma boa condição de vida e estabilidade por uma vida nômade em que cada novo dia era em uma nova cidade, um novo lugar, uma nova realidade. Mas foi isso que Sapphire fez, por amor e devoção. Entregou-se a Manuel e aos preceitos ciganos de corpo e alma. Rui, muito abatido, começou a arrumar suas coisas para partir. As tendas começaram a ser desmontadas. Mulheres e crianças foram alimentadas. Tirá chorava em sua carroça de forma solitária e muito triste com todos os acontecimentos. Os objetos pessoais de Manuel são levados até a fogueira para que nada ficasse entre os vivos encarnados. Os ciganos têm por hábito destruir todas as coisas que pertenciam aos recém-desencarnados. Roupas, objetos pessoais, colares, pertences íntimos. Tudo é queimado na mesma fogueira em que sua morada física corpórea foi queimada. Eles entendem que para onde o espírito vai, não precisará de seus pertences materiais que mantinha aqui no plano material. Em Neveseir, um mensageiro chegou ao acampamento romano trazendo uma carta para o comandante. Foi interceptado pelo soldado que fazia a guarda da cabana do comandante. Buenos dias. Alto lá, o que queres aqui? Preciso falar com o comandante. Você tem permissão para se dirigir ao comandante. Além do mais, ele ainda deve estar dormindo. Acorde-o. Trago ordens do chefe de fileiras. Alexander, já acordado, mas ainda deitado em sua cabana, ouviu a conversa em sua porta e gritou: Deixe-o entrar, imprestável. Bons dias, senhor comandante. Bons dias, mensageiro, que trazes para mim? Trago ordens do chefe de fileiras, conde Jorge da Capadócia. Dê-me logo aqui. Alexander abriu o pergaminho com as orientações de Jorge. Irritado e sem conseguir disfarçar toda a raiva que sentia naquele momento, Alexander não conteve sua ira e esbravejou em alto e bom som. Desgraçado! Infeliz! O que disse, senhor? Se assustou o mensageiro. Nada, Reles. Saia daqui. O que você ainda está fazendo aqui? Já não fez o seu serviço, imundo. Chamem-o imediato. Quero o imediato aqui agora em minha presença. O mensageiro saiu correndo e deixou o acampamento na mesma hora. Afinal, sua missão já havia sido cumprida. Os soldados que se entendessem com o comandante. Os soldados chamaram o imediato que correu apressado ao encontro do superior. Quando o comandante chamava dessa forma, coisa boa não era. Imediato, prepare imediatamente os cavalos. Vamos pegar aqueles ciganos de uma vez por todas. Sim, senhor. Alexander se preparou com muitas armas e, junto a 25 de seus melhores soldados, partiu pela estrada indo ao encontro do acampamento de Rui e de seu grupo. Levou consigo seu melhor rastreador que não teve dificuldades para encontrar o rastro de sangue deixado por Manuel. Alexander esbravejava em cima de seu cavalo enquanto galopava de forma intensa. Vamos, soldados! Vamos matar todos os homens, velhas e meninos. Só deixem as mulheres jovens e bonitas vivas e as meninas também. Galopando com enorme vigor, os soldados seguem seu comandante rumo à missão de executar uma verdadeira chacina de ciganos inocentes. Passado algum tempo depois da saída de Alexander, o conde Jorge em pessoa chegava ao acampamento romano, conforme avisara na mensagem enviada. Ao ser informado que Alexander havia saído para caçar uns ciganos, reuniu seus homens e avisou que sairiam na tentativa de alcançar Alexander e evitar o massacre. Antes determinou que 4 de seus soldados de confiança verificassem se entre os prisioneiros do acampamento de Alexander haviam doentes e ordenou que todos fossem libertados para seguirem sua rota para dentro da Capadócia. Ordenou ainda que os que estavam enfermos deveriam ser tratados pelos médicos locais.
Mulheres e crianças foram orientadas a seguir com seus maridos e filhos para as cidades menores no entorno da Capadócia e lá procurarem estabelecer-se nas plantações e reconstruírem suas vidas. Deus o fato de o conde Jorge da Capadócia ter aparecido e salvado todos do sofrimento a que eram submetidos pelo comandante Alexander. Alguns chegaram a se ajoelhar diante de seus pés, reverenciando este homem tão bondoso e caridoso, mas logo eram erguidos pelo próprio conde que afirmou que eles não precisavam fazer nada daquilo e nem agradecer-lhe. Depois de cuidar para que tudo fosse resolvido no acampamento, Jorge ordenou aos seus homens: agora vamos, homens. Precisamos alcançar Alexander e evitar essa tragédia. Preparem-se para galopar na mais alta velocidade. Após a sessão de desencarne de Manuel, que reuniu todos os ritos voltados para que o desencarnado tenha uma boa passagem para o mundo espiritual, Rui recolheu as cinzas de seu melhor amigo e repousou-as em uma urna dourada toda trabalhada e esculpida em ouro maciço. Ao longo desse processo, cantou o mantra voltado para o encaminhamento das almas, e ao terminar, entregou-a a Rodrigo, que o acompanhava em todo o ritual. Pediu a seu filho que aguardasse, e na primeira oportunidade, lançasse as cinzas no mais lindo campo que encontrasse pelo seu caminho futuro. Esse gesto foi assistido por todos do acampamento em plena praça central. Levou cada um a uma singela comoção particular, em um choro coletivo que terminou em um clima de esperança e boas vibrações para Manuel. Afinal, todos sabiam que esse choro pelo desencarnado não deveria ser, de forma alguma, um desabafo inconformado, como se não entendessem os motivos que levaram à perda do nobre homem, mas sim, era tão simplesmente uma homenagem à vida deste homem e tudo que ele deixou no plano material. E não estamos falando de bens materiais, joias e tesouros. Estamos falando de valores, legado ético e moral. Acima de tudo, todos sabem que a hora de Deus é a hora da sabedoria, sendo inquestionável. E que Manuel precisava, mais do que nunca, de boas vibrações que o encaminhassem no plano espiritual e o ajudassem a progredir mais rapidamente para as esferas mais superiores. Caso algum familiar ou amigo desbravasse mensagens inconformadas ou pedisse que ele voltasse por não compreender sua ida naquele momento, geraria uma onda de vibrações contrárias que fariam com que o espírito desencarnado de Manuel demorasse mais a seguir sua caminhada, fazendo com que ficasse preso no plano material, ou pior, no umbral, o filtro de almas que existe entre os mundos material e espiritual. Rui proferiu algumas palavras para encerrar em definitivo os ritos em torno do desencarne do nobre amigo. A morte é a vida, ciganos. Não faço senão repetir o que foi dito milênios atrás. E para nós, não há outra expressão senão esta, apesar do que dizem os materialistas, aqueles que querem permanecer cegos. Ó, meus amigos, hermanos! Que mais bela aparição na terra que a de ver flutuar as bandeiras da espiritualidade cristã em meio à ventania divina da perpetuosidade. Que claridade essa espiritualidade traz aos homens de boa vontade, como fora meu nobre e fiel amigo Manuel, em sua mais recente jornada terrena. Homens nobres pelo acúmulo de ética e moral, e não de tesouros. Homens que quebraram as cadeias terríveis do orgulho, para hastearem bem alto as suas crenças em Deus. Rui prosseguiu, mesmo sem conseguir conter as lágrimas, como todos na tribo que assistiam emocionados ao tributo a Manuel. Orai, ciganos, e agradecei a Deus estes benefícios da espiritualidade divina, pois será pelos seus raios luminosos que se resplandeceram as tochas de fogo e fé, que clarearão seus caminhos pelas trilhas do bem. Será seu calor benfazejo que virá reaquecer seus corações ao fogo divino, que dá fé e consolação. Será sob seus raios vivificantes que o Senhor assumirá a condução de seus obreiros de luz que assumem com enorme honra a missão de propagar o bem, a moral e a luz divina pelas palmas de suas mãos. Agora, todos ergam las manos. Em nome de Jesus, que siga em paz nosso nobre amigo Manuel. Todos no acampamento estavam atordoados com os mais recentes acontecimentos sofridos pela tribo. As feridas pela perda de parentes e amigos durante a febre ainda estavam abertas e insistiam em doer. E agora, a partida de Manuel serviu para desolar ainda mais a todos.
Mas que povo bravo é o cigano, que encontra forças não se sabe bem ao certo de onde para superar as mais árduas provas impostas pela expiação terrena. Lúcius também foi lembrado por Rui, que convocou todos a proferirem uma bela oração para que o tão recente amigo fosse recebido no mundo espiritual com muita paz e luz. Mas as homenagens e tributos haveriam de terminar. Os guardiões da tribo designados por Rui a cavalgarem para bem longe da aldeia para identificarem se havia a aproximação de algum grupo romano retornaram com más notícias. Avistaram ao longe o distante galope de cavalos vindo em direção ao local onde o acampamento fora montado e retornaram rapidamente para a aldeia para avisar a Rui, que se voltou para a população da tribo que ainda estava na praça central. Gitanos, é chegada a hora de nossa partida deste local que nos serviu de lar momentâneo. Nós, o povo cigano, não criamos raízes. Somos pássaros selvagens que migram em voos contínuos. Não nos deixamos prender sem gaiolas ou grades que restringam nosso bem-querer. Vamos terminar de recolher o acampamento para partirmos. Vamos, amigos, temos que ser rápidos. Enquanto todos já corriam para finalizar os preparativos para a partida, Rui pediu especialmente a Rodrigo que cuidasse de sua irmã Tirá. Pediu que tomasse conta dela, não somente naquele momento, mas para todo o sempre. A preocupação estava visível no rosto de todos os ciganos, que apressadamente estavam reunindo seus humildes pertences e carregando tudo nas carroças. Rui orienta a partida de todos, indicando o caminho que deveriam seguir e como deveriam proceder se embrenhando na mata que se localizava ao leste do acampamento. Uma das sabedorias que os ciganos dominam é a capacidade de movimentar-se sem deixar rastros. Rui sabia que era justamente na mata densa que essa capacidade mais se sobressaía. O primeiro grupo de mulheres mais idosas e crianças mais novas conseguiu partir e seguir pela mata com um grupo de guardiões a cavalo. Muitos ciganos ainda se mantinham no acampamento, pois estavam terminando de juntar os mantimentos e amarrando as carroças com os pertences. Rui estava nesse momento em meio ao campo aberto onde era localizado o acampamento, que anteriormente era a praça central. Agachou, pegou um punhado de terra e parecia refletir sobre os mais recentes acontecimentos e sobre o que viria a acontecer, enquanto sentia cada grão se esgueirar por entre seus dedos. Rodrigo e Tirá intervieram junto ao pai. Vamos, pai, venha, vamos. É chegada a hora. Rodrigo, obedeça-me e vá. Siga com os guardiões para preservar o grupo de mulheres e crianças que já partiu e leve sua irmã. Faça o que te falei e garanta que o grupo torne-se invisível na mata como tão bem sabemos fazer. Preciso aguardar que cada cigano parta em segurança. Sim, pai, claro. Vá agora, meu filho, e proteja sua irmã. Não deixe que nada lhe aconteça e não permita que toquem nela. Seguirei logo atrás de vocês. Pegando-a pelo braço, Rodrigo puxa sua irmã para seguir o caminho por onde a fileira de carroças já havia desaparecido. Vamos, Tirá, venha. Vamos obedecer ao nosso pai. Tirá insiste em agarrar-se ao pai e puxá-lo para que, juntos, possam se esconder rapidamente. Vá, minha filha, logo estarei com vocês de novo. É meu dever ser o último homem a deixar o acampamento cigano e é exatamente isso que farei. Fiquem tranquilos que ficarei junto dos ciganos que terminam o recolhimento de pertences e não sofreremos nada. Rodrigo toma sua irmã e a puxa junto com seu cavalo. Tirá cede, e juntos, eles somem no meio da mata. Algum tempo depois, os soldados romanos, comandados por Alexander, se aproximam ao longe. Rui percebe que eles se enfileiram em uma formação que parecia ser de ataque. Avistou aquele que deveria ser o comandante do grupo que cavalgou diante de toda a fileira de cavalos e parecia proferir palavras de evocação da violência. Rui não se abateu, permaneceu firme e avisou aos ciganos que todos deveriam se preparar para a chegada dos soldados, pois conversaria com o comandante para que todos partissem em paz, pois não queria nenhuma forma de problema com ninguém. Mas não houve nenhuma oportunidade de conversa. Quando deu por si, os cavalos romanos já partiam a toda velocidade na direção dos ciganos com lanças e espadas em riste.
Atacaram sem nenhuma piedade o restante do povo de Rui que ainda permaneceu terminando de recolher o acampamento. Sem chance de defesa, os ciganos foram todos assassinados cruelmente, de uma forma profundamente violenta e sangrenta. E um a um caiu mediante golpes certeiros das lanças e espadas dos soldados de Alexander. Gritos de pavor são ouvidos por todos. Inclusive as mulheres mais jovens, crianças e adolescentes que ficaram para ajudar os pais também foram brutalmente assassinadas. Alguns ciganos ainda buscam alguma forma de defesa em uma batalha desigual já que estavam armados apenas com punhais. Rui luta até o fim para defender seus amigos, mulheres e crianças da tribo. Foi um dos últimos a serem assassinados, o que se deu especialmente pelas mãos do imediato do comandante. De forma fria e impiedosa, Alexander assistia ao massacre dos ciganos com um sorriso cínico estampado no rosto. Nem sequer conseguia disfarçar uma ligeira felicidade ao ver o sangue de inocentes sendo derramado no solo que antes servia de acampamento. Não se conteve e esbravejou de tal forma que cuspia vorazmente enquanto gritava: "Ciganos malditos moram todos, desgraçados! Esse é o destino de quem ousa me desafiar. Queriam entrar na Capadócia, vejam só! Malditos!" E prosseguiu orientando seus soldados que nesse momento estavam ensanguentados da cabeça aos pés e empunhavam espadas e lanças não menos repletas de sangue dos ciganos brutalmente assassinados. E não se esqueçam de buscar por joias e ouro. Se houver algum deles escondido e ainda vivo, mate-o sem piedade. Um soldado que ficara no caminho para vigiar a retaguarda do grupo galopou até Alexander a fim de alertá-lo sobre outro grupo que se aproximava do local onde estavam. "Senhor, uma grande cavalaria está a se aproximar do local. Veja quem diabos são estes que têm a audácia de se aproximar de um pelotão de ponta do exército romano. Reforce a guarda e preparem-se para matar quem quer que seja." "Mas senhor, acontece que são soldados como nós." "Como assim? Impossível, seu inútil. Nem servir de vigia você serve. Suma da minha frente." O outro grupo de soldados se aproxima do local e imediatamente inicia uma formação diferenciada, em que os cavalos se viram e se alinham em duas fileiras, uma voltada de frente para a outra. Alexander fica profundamente intrigado e sem reação, apenas observando o desenrolar desta situação inusitada. É então que ao final desse corredor formado por cavalos alinhados surge um cavalo branco como as nuvens em um dia de sol. Esse cavalo se ergue como se levantasse suas patas dianteiras aos céus. E sobre a sela que lhe abraça o corpo traz o conde Jorge da Capadócia com suas vestimentas militares reluzentes nas cores vermelha, verde e dourada. Jorge da Capadócia então trota seu cavalo em meio ao corredor enquanto os cavalos enfileirados baixam a cabeça um a um em um mesmo movimento realizado pelos cavaleiros que estão a montá-los. Até que Jorge chega diante do cavalo de Alexander, interpelando-o de forma firme e contundente. As pálpebras de Alexander parecem tremer de nervosismo ou de raiva, não se sabe bem ao certo o porquê. "O que fizeste aqui, Alexander?" "São inimigos, senhor. Viemos dizimá-los antes que oferecessem perigo ao império." "Inimigos, Alexander? Perigo? São estes pobres ciganos a que você se refere como inimigos? Não viu que são pessoas de bem, que lutam por suas próprias vidas, que são pobres almas?" "Senhor, sirvo ao imperador Diocleciano. É a ele que tenho que defender. Essas pessoas são podres e portadoras da febre." "Como sabes disso? Por acaso algum deles estava doente?" "Sim, todos estavam com a febre. Foi exatamente por isso que tivemos que matá-los, para não transmitir a praga para nós." "Homem de pouca luz, você realmente acredita que eu vou crer neste seu relato imoral?" Rodrigo e Tirá não conseguiram seguir no primeiro grupo que partira. Eles retornaram um grande trecho e permaneceram escondidos na mata próxima ao local do acampamento, pois ainda aguardavam pelo pai. Porém, Ió, o cavalo de Rodrigo, estava muito nervoso e inquieto, pois conseguiu escutar tudo o que havia ocorrido ao longe e começou a emitir barulhos que chamaram a atenção de um dos soldados de Jorge, que se aproximou e sussurrou ao seu ouvido: "Senhor, ouço barulhos vindo da mata. Vá verificar imediatamente."
3 soldados são designados a fazerem uma busca na mata próxima ao acampamento e encontram Rodrigo e Tirá assustados que ainda tentam correr, mas são capturados e levados ao encontro do conde da Capadócia. Chefe, achamos estes 2 jovens escondidos ao lado deste belo cavalo. Tragam-nos aqui. Rodrigo e Tirá são levados para próximo de Jorge, que fica impressionado com a beleza dos 2 irmãos. Ambos estão desolados ao se deparar com o cenário desfigurado que se tornara o que antes fora o acampamento cigano. Tirá chora copiosamente ao presenciar tamanha crueldade e barbárie. Rodrigo a abraça para evitar que ela veja mais detalhes. Como é seu nome, jovem rapaz? Chamo-me Rodrigo, cigano Rodrigo. E esta é minha irmã Tirá, também cigana. Somos cristãos também. E por que vocês estavam escondidos na mata? Nosso pai era o líder deste grupo. Ele ordenou que fugisse com minha irmã. Mas depois de nos distanciarmos bastante não conseguimos seguir mais. Resolvemos então não nos distanciarmos tanto e retornamos para ver o que estava acontecendo. Não sabíamos que havia ocorrido este massacre tão cruel, senão eu teria feito algo. Sinto-me tão culpado por ter partido. Rodrigo proferiu essas palavras com lágrimas escorrendo em seu rosto. Estava inconsolável. Vocês estão doentes? Não, senhor, estamos todos muito saudáveis. Ninguém de seu grupo ou tribo, como chamam, estava doente. Não, senhor. Se há algo que sabemos bem é como cuidar dos nossos, com ervas, atenção e carinho. Se houvesse algum cigano enfermo, saberíamos e eu o informaria neste momento. Guardas, prendam Alexander por assassinato e todos estes que com ele cometeram essa atrocidade desumana. Desarmem-os. Os guardas se movimentaram para prender Alexander, que não relutou. Sentindo muito ódio em seu coração, Alexander já começava ali a planejar sua vingança. Jorge dirigiu-se a Rodrigo e Tirá tentando acalmá-los. Vocês podem ficar comigo, me acompanhar. Podemos ver nosso pai? Sim, podem sim. Venha, Tirá, vamos procurar nosso pai. Após caminhar alguns metros, os irmãos Rodrigo e Tirá encontraram o corpo de seu pai, o líder cigano Rui. Abaixaram-se, e abraçados ao corpo de Rui, choraram e lamentaram a morte do pai. Rodrigo, vendo que nada poderia fazer, tentou consolar sua irmã que chorava compulsivamente sobre o corpo do pai. Vamos fazer uma oração, Tirá. Papai está aqui próximo de nós e vai precisar que o ajudemos a prosseguir seu caminho em paz. Em um ato cristão, Jorge aproximou-se dos 2, ajoelharam-se todos e, juntos, proferiram uma oração em homenagem a Rui, buscando auxiliar a esta incrível e intensa alma cigana a seguir sua caminhada espiritual nos planos superiores. Todos os soldados se ajoelharam também, e o conde Jorge da Capadócia proferiu uma linda e emocionante oração para todos os mortos daquele triste dia. Um momento de luz recaiu sobre o clima de trevas que aquele território vivera horas antes. Havia corpos mutilados e um fogo ardente que ainda terminava de destruir as carroças. Os fétidos odores de madeira e carne queimada adentravam os olfatos e contribuíam sinestesicamente para um clima de desolação absoluta. Jorge ordenou então que uma grande fogueira fosse armada e que todos os corpos fossem queimados ali mesmo, como era tradição para os cristãos daquela época. Ao lado do corpo de Rui, Rodrigo encontrou a urna que abrigava as cinzas de Manuel. Senhor, posso levar essas cinzas comigo? Sim, meu rapaz, claro, pode levar. Obrigado, senhor. Alexander, amarrado e vigiado por 2 soldados, não se conformava em ver aquelas cenas melancólicas. Esse chefe de fileiras é louco. Olhem só, fazendo oração com essa gente. Ele agora se diz convertido a esse tal de cristianismo destes que dizem seguir esse tal Jesus de Nazaré. Mas não perdem por esperar. Assim que chegar a Capadócia pedirei audiência com o imperador e relatarei todo o ocorrido neste dia. Tudo. Desgraçado, envergonhando-me à frente de meus soldados. Você não perde por esperar, Jorge. Cristãos miseráveis. Capítulo 3. Conde Jorge. Jorge pegou Tirá pelas mãos e a convidou a deixar aquele local de sofrimento e angústia. Venha, Tirá, vamos.
Não adianta mais nada. Infelizmente não consegui chegar a tempo de evitar tamanha dor. Perdoe-nos por isso. Tira levantou seus olhos em direção a Jorge. Um olhar profundo foi então trocado entre os dois, parecendo surgir ali o despertar de uma cumplicidade oculta que seguia adormecida dentro de suas almas. A beleza ritana de Tira saltou em meio àquele cenário desolador de caos absoluto. Ela ajeitou lentamente os cabelos negros que cobriam parte de seu rosto de pele morena. Fascinado, Jorge fixou seu olhar de cavalheiro, de muitas jornadas, em Tira. Seus olhos azuis pareciam topázios que o encantaram. Após alguns segundos, que pareciam ter durado uma eternidade de sentimentos, ele ordenou aos seus comandados: Homens, sigamos viagem de volta até o nosso acampamento. Um grupo de 12 soldados ficou para juntar as cinzas dos mortos do massacre comandado por Alexander, pois deveriam ser enterradas ao fim. Foram muitos os mortos, inclusive mulheres e crianças ciganas e cristãs que foram covardemente assassinadas. Após o fim da cremação, soldados juntaram o que sobrou das carroças e atearam fogo em tudo, finalizando de vez com o acampamento cigano. Chegando de volta ao acampamento, Jorge ordenou que Alexander e seus soldados fossem aprisionados e alimentados. Ordenou ainda que o cavalo de Rodrigo ficasse junto ao seu na cocheira principal montada pelos soldados fiéis ao conde da Capadócia. Rodrigo, ao perceber que seu cavalo não ficaria com ele, se desespera. Mas para onde vai, ó? Calma, Rodrigo, seu cavalo ficará junto ao meu, mais protegido e bem cuidado. Você tem um lindo cavalo, não é mesmo? Sim, Ió é meu desde pequeno. Me foi dado por um amigo muito querido, quase um segundo pai que a vida me deu e que também fora assassinado pelos soldados carrascos de Alexander. Rodrigo, perdoe-me pelos atos de Alexander. Ele tem agido desta forma para chamar a atenção do imperador. Mas assim que retornarmos ao castelo falarei pessoalmente com ele e tomaremos as providências para que nunca mais ela cometa essas atrocidades. Agradeço-te, Conde Jorge. Mas e agora? O que será de mim e de minha irmã? Para onde vamos? Não temos mais ninguém, nossa mãe morreu com a praga da febre. Agora meu pai está morto e minha tribo foi dizimada junto com ele. Calma, Rodrigo, tenha calma. Verei o que podemos fazer por vocês. Fique tranquilo, pois não permitirei que nada mais de mal lhes aconteça, confie em mim. Obrigado, Senhor, por sua gentileza e preocupação conosco. Imediato, leve Rodrigo e sua irmã para minha barraca e dê comida e vestimentas lavadas para os dois. E vocês aproveitem para descansar. Amanhã estaremos com a cabeça um pouco mais tranquila e então conversaremos sobre o destino de vocês. Os raios de sol tentavam se esgueirar por entre as nuvens escuras que cobriam o céu da Capadócia. Estavam ainda carregadas da chuva que insistiu em cair durante todo o dia anterior. Jorge reuniu-se com seus homens de confiança. Convocou todos os soldados que eram fiéis ao imperador e comunicou que a vistoria das entradas da cidade tinha que ser feita com critério e sem distinção de pobres ou ricos, bem vestidos ou mal vestidos, com bens ou sem bens, ciganos ou não, cristãos ou não. Todos poderiam passar e viver nas regiões da Capadócia. Jorge selecionou um grupo de confiança e achou melhor que Alexander fosse transferido da cela no acampamento para a prisão central que existia dentro do quartel. Terminada a reunião, Jorge foi até a barraca de comando e ficou a pensar em quem ele deixaria como responsável pela fronteira. Nesse momento, outro mensageiro chegou com uma respiração ofegante ao acampamento. Senhor, um mensageiro está a chegar trazendo-lhe uma carta urgente. Mande-o entrar imediatamente. Honrado conde, trago notícias de sua família. Jorge abriu rapidamente a correspondência e começou a ler a mensagem trazida pelo mensageiro. 36. Capítulo 4. Capadócia. Capadócia, setembro de 296. Caro e estimado conde Jorge da Capadócia. Informo que sua mãe, Lida, encontra-se em estado grave. Solicitamos vossa presença em Nicomédia com urgência. Trata-se dos últimos momentos de vida. Doutor Everastro Sobrinho Cunhês.
Chocado com a notícia que leu na mensagem, Jorge passa as mãos entre os cabelos negros e cacheados expressando uma preocupação profunda. Deus meu, cuide de minha mãe. Guardas, preparem minhas coisas que partirei logo ao primeiro raio de sol que surgir no horizonte. Sim, conde, as ordens. Muito abatido, Jorge deitou-se para descansar. Já eram 3 horas da madrugada. Muito cansado e pensativo, rogava a Jesus que acompanhasse sua mãe nessa hora difícil. Antes do amanhecer já estava de pé pronto para partir. Senhor, perdoe-me a intromissão, mas o que faremos com os 2 irmãos ciganos que o Senhor pediu para ficarem em sua barraca? Deus meu, esqueci-me deles completamente. Por favor, conduzam a moça em minha carruagem e a levem para minha casa. Deixem 2 soldados de guarda em turno todas as horas do dia e da noite. E você, Rodrigo, você me acompanharia? Rodrigo não respondeu com palavras, apenas com uma reação imediata. Correu para o estábulo e montou em Ió imediatamente para acompanhar Jorge na cavalgada intensa que teriam até o encontro de sua mãe. Ele e Jorge encabeçavam a fileira de cavalos, fazendo até com que Rodrigo se sentisse como o próprio conde. Sua irmã Tirá seguia junto às camareiras na carruagem de apoio da comitiva. Senhor, para onde estamos indo? Vamos até minha casa em Nicomédia. Minha mãe está enferma e precisamos chegar o quanto antes. O que ela tem? Ainda não sei exatamente, mas pelas notícias que a mim chegaram ela está muito mal. Há algum tempo ela não anda muito bem, infelizmente. Farei uma prece por ela se me permitires. Nós, os ciganos, acreditamos muito na força da prece. Meu pai me ensinou que devemos adorar a Deus acima de qualquer coisa e aos outros como a nós mesmos. E que não devemos nos importar em juntar coisas, pois nada do que temos levaremos para a vida eterna. Por isso é cigano? Sim, nós outros, ciganos, vivemos guiados pelo vento. São os elementos da natureza o nosso maior patrimônio. Eles nos guiam, nos acolhem, nos dão os sinais que precisamos e nos fornecem os alimentos que precisamos para viver. Não precisamos de nada mais. As florestas são nossas paredes, as copas das árvores, nosso teto. E o vento segue nos servindo de bússola. Incrível! Mas como exatamente? Para onde ventar, estamos indo? Sem bens, sem riquezas. Só com a felicidade, a família acima de tudo, muita música e alegria. Essa é a nossa vida, assim é a vida ritana. Muito bom, Rodrigo. Fico encantado por ter encontrado alguém que pensa como eu. Sabe, meu pequeno amigo, sou cristão e isso me faz a pessoa mais feliz do mundo. Embora tenha sido agraciado pelo imperador com cargos e poder, nada disso me sobe ao pensamento. Estas coisas são apenas frutos de minha dedicação extrema, nada mais. Creio em Jesus, o Nazareno. E é apenas por ele que ainda visto esta farda. Por meio dela consigo ajudar muitas e muitas pessoas inocentes, salvando muitas e muitas vidas. No dia em que essa farda não me ajudar a cumprir esta missão, abro mão dela na mesma hora. Seria melhor que fosse cigano. Assim terias também a música e a dança como meios de felicidade para você. Disse o pequeno Rodrigo com um sorriso no rosto, como se estivesse a brincar com o conde da Capadócia, que o interpelou seguindo no clima leve de brincadeira. Muito engraçado você, tentando me ensinar a viver. Percebestes que sou um conde, pequena criaturazinha ousada. E os 2 caíram no riso juntos. Rodrigo, ao se recompor dos risos, respirou fundo e voltou à conversa com Jorge. Senhor, se me permitires, posso lhe falar uma coisa? Sim, Rodrigo, claro que pode. Esse seu cavalo é um puro sangue árabe. Sim, mas como você saberia disso? Trato de cavalos desde meus 7 anos de idade. Pois veja só, que bom, então sabes como tratar de cavalos. Sim, me chamam de encantador de cavalos, pois tenho muita facilidade no trato com animais. De fato é o que mais gosto de fazer na vida, interagir e cuidar dos animais. E esse seu, de que raça é? Ió é mestiço, uma mistura de berbere com árabe. Realmente tens um lindo cavalo. Obrigado, senhor.
Trato dele com muito carinho, desde que o ganhei do estimado amigo de meu pai, Manuel. Já sei o que farei com você. O que, senhor? Ficarás em minha casa cuidando da pequena tropa de cavalos que tenho, pois esse também é meu relaxamento nas horas vagas, interagir, conversar, cuidar dos meus cavalos queridos. Meu Deus, isso é sério. Seria um enorme prazer cuidar de seus cavalos, senhor. Mas e minha irmã, onde ela poderia ser útil? Sua irmã poderia ficar aos cuidados de minha mãe. Tenho certeza de que ela ajudará todas as mulheres nos afazeres e rapidamente ficará entrosada e feliz em minha casa. Obrigado pelo Senhor ter se preocupado em cuidar de mim e de minha irmã, não nos entregando para a morte ou ao cárcere. Lembre-se sempre, Rodrigo, sou um cristão, com muita honra. E se tem uma coisa que já aprendi na vida é que os cristãos se ajudam, sempre. Você me pareceu um bom rapaz desde o primeiro momento em que lhe vi. E continuo sentindo isso quando olho para você agora. Parece que alguém me sussurra mensagens como: ande homem, ajude esse menino, ele é uma alma abençoada que você deve ajudar. E com sua irmã, a mesma coisa se sucede. Vocês acabaram de perder o pai e precisam de ajuda, atenção e carinho. Não estou fazendo isso por nada em troca. Apenas porque sinto que é o certo a ser feito. E assim será. Sim, Senhor, realmente estamos precisando de muita ajuda. Obrigado por tudo. Sua ajuda é uma enorme bênção em nossas vidas. Agora vamos andar mais rápido. Preciso ver minha querida mãe. Todos se puseram a intensificar o galope. As patas dos cavalos pareciam sumir tamanha a velocidade que corriam em meio à poeira que levantava com o galope. Dona Lida, mãe de Jorge, possuía muitos bens e por isso proporcionou uma educação excepcional ao pequeno Jorge, o qual já havia aprendido entre os seus a amar a Deus e a se tornar cristão. Um devoto de Jesus seguia os passos do Mestre pregando amor e caridade entre todos. Seus imediatos já estavam convertidos ao cristianismo e seguiam os preceitos de Jorge. Finalmente o grupo chegou à cidade de Nicomédia, situada no Golfo de Smith, no Mar de Mármara, a aproximadamente 100 quilômetros de Constantinopla. A cidade tinha um papel protagonista na época, tanto que o imperador havia determinado que esta fosse a capital do Império Romano do Oriente justamente por sua posição geográfica extremamente estratégica. Hoje Nicomédia é conhecida como Istambul. Seja muito bem-vindo, Senhor Conde. Uma alegria revê-lo. Saudações, Marques. Obrigado. Onde está minha querida mãe? Em seus aposentos, Senhor. Marques e outros amigos da família, além dos empregados, receberam o conde e sua caravana diante da enorme porta frontal da casa. Depois de cumprimentar Marques e acenar a todos com a cabeça, Jorge adentrou rapidamente no grande castelo central, retirou sua espada e repousou-a sobre um móvel de mármore que ficava em uma das paredes da enorme sala que servia de hall de entrada. Subiu correndo a escadaria que dava até o quarto de sua mãe. Chegando ao quarto, encontrou o médico que não conseguiu desfazer um semblante grave que trazia no rosto, e sua governanta Lia, que parecia profundamente chorosa e inchada. Cumprimentou-os apenas com o olhar e não demorou a aproximar-se da cama, onde praticamente sussurrou ao ouvido da amada Dona Lida, que parecia não acreditar que seu amado filho estava ali, ao seu lado, em seu quarto, visitando-a. Minha querida e estimada mãe. Jorge, meu filho, ainda bem que você conseguiu chegar. Tive uns pesadelos horríveis com você, meu filho. Minha querida mãe, não se preocupe comigo. Estamos todos aqui para nos preocuparmos com você e com tudo o que pudermos fazer para reverter esse seu quadro de enfermidade. Meu filho, não se preocupe. Tenho consciência de que é chegada a hora de minha partida. Sinto que não viverei mais ao seu lado, ao menos em corpo físico. Peço-te que se cuide e que cuide bem dos nossos amigos e empregados, que temos como parte da nossa família. Cuide dessa casa que nos serviu de tão alegre lar e de tudo que conquistamos com tanto amor e dedicação. Minha mãe, pare de falar bobagens, por favor. Você só está doente. Vamos orar a Deus e a Jesus Cristo para que você se recupere logo e tudo ficará bem.
Você vai ver. Muito fraca e abatida, Dona Lida sente que lhe resta pouco tempo de vida. Meu doce filho, sei bem o que estou te falando. Meu tempo na terra está terminado. A morte bate à minha porta. Estou sendo chamada para a vida eterna. É chegada a hora da viagem que todos temos que fazer um dia. Sua respiração ofegante alertou ao médico para os cuidados necessários naquele momento. Jorge, temos que tomar cuidado para que ela não fale muito e nem se emocione em demasia, pois está muito fraca, comentou o médico. Minha doce mãe, vamos ficar em silêncio. Estou aqui e ficarei ao seu lado o tempo que for necessário para a sua recuperação. Acariciando-a levemente no rosto, Jorge permaneceu firme ao seu lado. Ainda ajoelhado e orando fervorosamente, pegou as mãos de sua mãe, Lida, com bastante força e apertou, numa tentativa desesperada de transferir um pouco de sua vida para ela por meio do calor de suas mãos. Jorge e Lia então se retiraram para que Lida pudesse repousar, deixando apenas o médico para observá-la. Ao descer as escadas ao lado de Lia, depois de conversarem um pouco sobre sua mãe, Jorge se lembrou de um detalhe. Lia, encontrei nesta viagem 2 irmãos que rapidamente me fizeram criar enorme estima por eles. O jovem rapaz ficará aos meus cuidados, pois terá uma importante missão junto aos meus cavalos na minha cavalaria. Já a moça, de nome Tirá, é irmã do rapaz. Esta poderia ficar sob seus cuidados imediatos, por favor. Ela é uma pequena cigana, como seu irmão. Eles perderam o pai e todos os amigos da tribo em um combate sanguinolento. Agora, preciso que você cuide dela com todo o carinho possível. Pode deixar, conde, atenderei suas ordens de imediato. Jorge foi então até seu quarto para tomar um banho e trocar de roupa, tendo orientado a Rodrigo que fizesse o mesmo. Combinou com o menino que depois eles iriam conhecer o estábulo onde ficavam seus cavalos. O castelo em que Jorge e sua mãe viverão por muitos anos era rodeado de jardins imensos e muito florido. Havia uma pequena estrada de terra que cortava toda a propriedade. À frente do terreno havia uma grande e comprida cerca de madeira branca que separava a área dos animais da área da sede principal. No centro do pasto de passeio dos animais havia um lindo lago onde se podiam ver as nuvens brancas refletidas na água. Um verdadeiro espelho do céu. As cocheiras da cavalaria ficavam do outro lado. Quando estava em casa, era exatamente neste local que Jorge passava especialmente a maior parte de seu tempo. Sempre muito apaixonado pelos cavalos, Jorge costuma participar de eventos e competições para exibir seu vigor e a beleza de seus animais. Diversos troféus enfeitavam a entrada do castelo em uma grande galeria tratada com muito esmero por todos. Vencedor de campeonatos e corridas de cavalos, Jorge é respeitado e querido por todos os criadores. Meu Deus, mas que cavalos lindos! De imediato, os cavalos logo perceberem a presença de Rodrigo e Jorge, começando a relinchar de alegria. Senhor, são estes os cavalos que vou cuidar. Sim, Rodrigo, ficarás responsável por eles. Um dos empregados de Jorge se aproximou da cena. Olá, Simeão. Olá, senhor conde. Simeão, desejo te apresentar um novo amigo. O jovem Rodrigo, um grande encantador de cavalos. Simeão aproximou-se e apertou firme a mão de Rodrigo. Muito prazer em conhecê-lo, jovem Rodrigo. Satisfação, senhor Simeão. Rodrigo vai ajudá-lo no tratamento, alimentação e adestramento dos animais. Os 3 caminharam no corredor central do estábulo e logo se aproximaram de uma cocheira enorme que ao centro tinha um lindo cavalo branco de crinas longas que chegavam a quase se arrastar no chão. O rabo também era imenso e muito bem tratado. Era um cavalo alto e tinha um porte imperial. Veja, senhor, quem o está aguardando. Olha se não é meu melhor amigo, Jortan. Que cavalo lindo, senhor, exclamou Rodrigo com emoção. Este é Jortan, meu jovem, o cavalo principal de minha criação. Um legítimo puro sangue. Ele é lindo demais. Acho que nunca vi um cavalo tão bonito. Ao menos assim, tão de perto. Após algum tempo acariciando seu cavalo predileto, Jorge afastou-se do local.
Não conseguia tirar a situação de sua mãe da cabeça e estava relativamente tranquilo por deixar Jordã e os demais animais em boas mãos, com Simeão e Rodrigo. Cuidem bem dos meus animais, amigos. Tenho que tomar algumas providências, vou ver como está minha amada mãe, pois acabo de sentir uma sensação bem estranha. Depois nos encontramos no jantar. Até logo. Sim, senhor, pode deixar. Ao se aproximar da sede central do castelo, Jorge viu Lia aos prantos diante da grande porta de entrada. Ao chegar, Lia o abraçou com muita força e disse apenas para ele ser forte como sua mãe sempre o ensinou, pois sua mãe havia piorado. Jorge subiu ofegante a escada, e ao adentrar no quarto de Lida foi recebido pelo médico, transtornado. Lamento, Sr. Jorge, estamos fazendo o possível e o impossível para recuperá-la e evitar o pior. Doutor, agradeço-te imensamente toda a dedicação e atenção com minha amada e querida mãe. Depois de agradecer ao médico pelos esforços, Jorge então sentou ao lado da cama de sua mãe e segurou suas mãos. Não conseguiu conter as lágrimas que insistiam em correr por sua face entristecida. Ela abriu lentamente os olhos apenas para um último adeus ao seu filho estimado. Lida olhou dentro dos olhos de seu filho e emitiu um sorriso inesperado para alguém que está partindo em uma viagem eterna. Um sorriso que traduzia naqueles poucos segundos todo o amor que ela nutria por ele, toda a admiração por aquele menino que se tornara um homem íntegro e guerreiro mediante sua educação e exemplo. Um líder carismático, senhor de todo um exército romano, um cristão de fé, que ajudava a todos por onde estivesse passando. Por alguns minutos, ainda segurando as mãos de sua mãe, Jorge se recordou de diversas passagens de sua vida ao lado dela. De olhos fechados, ali permaneceu como se assistisse a um filme com cenas de sua existência ao lado daquele exemplo de mulher de fibra e bravura. Pareciam estar conectados não apenas pelas mãos dadas, mas também pelos elos emocionais e espirituais que jamais se deslaçariam entre os dois por toda a eternidade. Sentindo que realmente havia chegado o momento de sua partida, Jorge abriu os olhos e sussurrou carinhosamente: Minha querida e estimada mãe, siga vosso caminho espiritual, vá em paz e que Jesus seja seu guia nessa viagem pela vida eterna. Acariciando-a levemente, Jorge ainda ajoelhado e orando, apertou as mãos de sua mãe que aos poucos se esfriaram como se a vida ali contida tivesse se esvaído lentamente. Repousada no sono eterno, Lida desencarnou. Lia não conseguiu se conter, deixou o quarto em um surto de choro compulsivo. O médico se dirigiu ao conde. Senhor conde, meus sentimentos mais profundos. Vou solicitar que Marques nos auxilie nos preparativos do velório. Obrigado, doutor, faça isso. Depois de agradecer ao médico, Jorge baixou a cabeça e por um segundo pensou naquele momento. Respirou fundo e fez mais uma prece em nome da alma de sua mãe. Pediu que ela seguisse em tranquila caminhada rumo ao seu destino e que não sofresse nessa viagem. Pediu que, estivesse ela onde estivesse, seguisse acompanhando ainda que espiritualmente, pois sentiria muita falta de sua presença sempre firme e companheira, dando-lhe toda forma de suporte e orientação. Saindo do quarto, cabisbaixo e muito triste, Jorge foi então até seu quarto, e de dentro do seu armário, pegou um pedaço de pano branco onde guardava um embrulho. Ao abri-lo, retirou lentamente um crucifixo de madeira com detalhes em ouro. Apertando-o entre as mãos, chorou sozinho e, em prece a Deus, continuou pedindo por sua mãe. Estando muito cansado com o grande desgaste que a viagem às pressas e toda aquela situação lhe causaram, além de estar profundamente abalado, Jorge caiu então em um sono profundo, ainda agarrado firmemente ao crucifixo que sua mãe lhe dera ainda quando criança. Capítulo 5 Acolhidos. Senhor, onde coloco minhas coisas? Primeiramente, quem é você? Chamo-me Rodrigo. E quem é essa menina com você? É minha irmã, Tirá. Meu Deus, Jorge finalmente ficou maluco. Só me faltava essa. Agora traz essas pessoas moribundas para dentro de casa. Aproximando-se da cena, Lia o interpela. Marques, por favor, recoloque essas palavras infundadas de volta em sua boca e aproveite para ir lavá-la.
O Conde Jorge já me falou sobre eles e você está sendo profundamente rude com convidados ilustres do Conde. Ora, Lia, ilustres. Como podem ser ilustres esses jovens sujos? Providencie um bom banho em ambos e talvez possa ser que consigamos ver ao menos seus rostos. Como me entristecem esses seus comentários, Marques. Acabamos de perder nossa amada patroa e você está aqui nessa incrível demonstração de que não aprendeu nada nesses anos de convivência com ela. Ora, quando digo ilustre não me refiro a poder ou riquezas. São ilustres sim, ilustres convidados pelos quais o Conde me confidenciou enorme estima e carinho.